Liana e Felipe pensam em passar um fim de semana romântico num lugar afastado e bucólico. Eles mentem para os pais, inventando uma excursão da escola. Antes dessa viagem, ela chegou para a mãe dela, perguntou que ela queria viajar com o Felipe para um sítio de um tio, uma história meio enrolada. Sozinhos, os dois chegam a um sítio em Embu-Guaçu, onde são surpreendidos por Champinha e Pernambuco. Dois criminosos que querem mais que dinheiro. Mantiveram o casal em cômodos separados, onde então começaram os abusos em relação a Liana. Felipe é executado. Ele foi vítima de um ferimento por arma de fogo, mas uma espingarda de caça. Isso foi uma execução. E Liana passa 10 dias sendo violentada e torturada por 5 criminosos. Eles não têm sentimentos superiores. É perversidade pela insensibilidade. Até que Champinha a mata com golpes de facão. É uma maluquice só. Não é verdade. Porque não dá para acreditar, entendeu? Que essa história é real. Conheça os bastidores do crime que abalou o país e mexeu com a relação de pais e filhos. Chorei por filho. Nós passamos a indagar os moradores e caseiros de toda a região a respeito do eventual paradeiro. O pai da Liana passou a acompanhar toda a operação policial, inclusive imprimiu fotos do casal e lançou do ar. Um empresário, que eu não sei quem é, emprestou helicóptero pra gente panfletar. A gente jogou 5.000 panfletos com as fotos da Liana. E eu acho que talvez, quando a gente começou com a história do helicóptero, eu acho que foi uma... Os caras vão se livrar disso aqui, porque esse negócio, acho que, assim, isso é uma coisa que me pega na minha cabeça, assim, acho que, às vezes eu acho que, tipo, eu provoquei a morte com a história do helicóptero, sabe, assim, acho que foi muita pressão para eles o fato de estar sobrevoando, a polícia estava um aparato gigantesco, e eu acho que isso deve ter deixado eles com mais medo da situação. Eu cheguei na minha casa, sei lá, 10 da noite, e me liga uma pessoa, falou, eu não lembro o nome dele, é um cara que, ele dizia que é mateiro. É um cara que, acho que sabe, leva as pessoas para passeio ecológico, ele é um cara que circulava ali na mata. Esse senhor me liga, fala, eu sou fulano de tal, sou mateiro, eu nunca tinha ouvido essa expressão, e queria saber se o senhor me autoriza a eu ajudar a procurar a sua filha. Eu falei, claro que eu autorizo. Aí passa umas horas, esse fulano me liga de novo, falou, ó, eu encontrei um cara bêbado aqui, falando umas coisas esquisitas e tal, e ele levou esse fulano para a delegacia. Era um dos criminosos, aí eles seguram ele lá no xadrez, até passar o porre, e no dia seguinte o cara entrega o serviço, aí ele conta tudo. Cômodos num bairro pobre de Embu-Guaçu, cidade da Grande São Paulo. Uma casa humilde e sem qualquer conforto. Até ser preso aos 17 anos de idade, Champinha dividia o único quarto com a mãe e 3 irmãos. Uma situação bem diferente da atual. Hoje, Champinha tem um quarto só para ele. TV, móveis e eletrodomésticos novos. E não precisa se preocupar com o trabalho. É em frente à televisão que Champinha passa a maior parte do tempo. Para as autoridades do estado, tudo normal. Bom, eu não acho que tem nada demais ele ver televisão, melhor do que ficar acorrentado. Não tem nenhuma regalia assistir televisão. Apesar de prevista em lei, a forma como o estado tenta socializá-lo não agrada aos moradores da cidade, que testemunhou em 2003 um dos crimes mais bárbaros da história. É revoltante isso aí, pro Brasil inteiro. Isso aí é o reflexo do nosso país, né? O bandido, ele tem mais mordomia do que a gente que trabalha, né? Ele vai querer aquela vida pro resto da vida. Para que ele vai querer ir pra rua? Ele vai querer continuar lá. Acampados em um sítio da região, Liana Fredenbach e Felipe Café foram torturados e assassinados por Champinha e outros 3 homens. Liana ainda sofreu por 5 dias abuso sexual. Champinha, menor de idade à época, ainda cumpre a medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente.
Liana Fredenbach, de 16 anos, e Felipe Silva Café, 19. Adolescentes apaixonados. Uma história de amor que não teve um final feliz. A Liana viajou com o namorado dela, o Felipe Café, para uma região de Embu-Guaçu, que fica na Grande São Paulo. E lá eles foram sequestrados, o Felipe foi assassinado no mesmo dia e a Liana ficou em cárcere privado durante aproximadamente 5 dias, sendo violentada até ser assassinada a facadas no dia 5 de novembro de 2003. 5 pessoas participaram do crime. 4 eram maiores de idade. Dos 4 maiores de idade, 3 foram julgados já. Sendo que o que teve a pena menor foi de 43 ou 45 anos e o que teve a pena maior foi de 123 ou 125. Um era menor, o Champinha, que na época tinha 16 anos. Foi ele quem abordou ao casal, participou do assassinato de Felipe e matou Liana. Hoje em dia ele está numa unidade médica da FEBEM. Apesar de muita gente defender a redução da maioridade penal, Ari é contra. Para ele, o correto é responsabilizar o menor que cometer crime hediondo. Ele, examinado por psiquiatras preparados, vão verificar se ele tem ou não consciência do ato praticado. Caso ele tenha consciência do ato praticado, então eu entendo que ele deve ser emancipado pelo juiz para que ele responda dentro das leis do Código Penal. E se condenado, ele cumpre pena numa unidade penitenciária da FEBEM, onde ele vai ser punido pelo ato praticado, que é extremamente educativo, e ressocializado efetivamente. Se o desejo deste homem, que teve a filha assassinada, vai ser cumprido ou não, só o tempo vai dizer. Mas em um país onde a maldade humana é abrangente, é importante que alguma coisa seja feita, para que outras Lianas não tenham o mesmo destino. O que me dá força é acreditar que a gente vai conseguir melhorar esse país. O que me dá força é olhar para o meu filho e falar: olha, eu estou tentando fazer um mundo um pouquinho melhor para você. Este funcionário, que pediu para não ser identificado, dá detalhes de como vive o autor dos assassinatos de Liana Fredenbach e o namorado dela, Felipe Café. Dormir, acordar, se divertir, raramente ele faz alguma coisa de medida socioeducativa, raramente passa com a terapeuta, com a psicóloga, raramente. 10 funcionários fazem a segurança da casa. Tem a visita de uma psicóloga uma vez por semana. Pode assistir TV e jogar videogame. Não tem hora para dormir e nem acordar. Coisa que a maioria do nosso povo não tem, mas ele tem. Nutricionista, aí um dia uma geleia, um pãozinho balanceado, não pode ser com muita gordura, né? Mas são 5 refeições por dia. É que é bastante variado. A casa onde Champinha está trata menores infratores com problemas mentais, mas o secretário da Saúde não sabe o quanto o Estado gasta para manter